Fala galera, tudo bem com vocês, beleza? Muito obrigado por estarem assistindo mais um vídeo aqui do canal. Bom, eu queria dizer primeiramente que o que me motivou a fazer esse vídeo sobre o filme Tudo por uma Esmeralda não é simplesmente para contar algumas curiosidades sobre o filme, que aliás são bem interessantes, mas o que me motivou mesmo foi a história da roteirista, uma moça chamada Diane Thomas. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa moça. Bom, ela faleceu em 1985 e para quem não sabe, ela era garçonete, cara. E eu admiro muito as pessoas que começam de baixo, assim, que vencem na vida pela força de vontade. E esse é o caso dessa moça, a Diane Thomas. Ela estava lá trabalhando na lanchonete. Ela era garçonete, né? Acho que é restaurante, lanchonete. E pra você ter ideia, ela escreveu o roteiro desse filme 5 anos antes. E aí ela estava lá trabalhando e tal. Então certo dia o Michael Douglas entra no restaurante onde ela estava trabalhando. E aí ela reconheceu, claro, que ele já era famoso naquela época, né? Isso em 1983, 1982. E aí ela foi e abordou ele, né? Contou para ele sobre o roteiro desse filme. E aí o Michael Douglas virou para ela e falou assim: tá, então me fala um pouquinho da história desse filme aí, do roteiro que você escreveu. E aí ela foi explicando, contando ali qual era o desenrolar da história do filme. E o Michael Douglas adorou a história e diz a lenda que ele comprou, se eu não me engano, por $100 mil, alguma coisa assim. Eu vou explicar tudinho aqui nesse vídeo. Cara, e o mais triste disso tudo o filme é de 1984 e ela faleceu num acidente de carro no ano seguinte, 1985. Ela estava voltando da faculdade, estava ela, o namorado, se eu não me engano, um amigo também. Tá, eu vou explicar tudinho aqui nesse vídeo, fique tranquilo. E eu tenho por mim, cara, que se essa moça, aliás, uma morte estúpida, entendeu? O carro bateu no poste. Se eu não me engano, o rapaz que estava dirigindo o carro perdeu o controle ali, bateu no poste, perdeu o controle por causa de um caminhão, né? Uma coisa assim estúpida, cara, que dava para ser evitado, entendeu? Infelizmente, né, cara? E ela faleceu jovem, aos 39 anos. Então é isso. Eu vou contar a história dessa moça, ex-garçonete, Diane Thomas, talentosíssima, que faleceu em 1985, e também algumas curiosidades do filme. Peço já que, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like aí, maneiro, ajuda pra caramba, ajuda no engajamento do vídeo. Comente se você já assistiu esse filme. E é isso aí, comente aí. E peço também que compartilhe esse vídeo aí para todo mundo, no seu Facebook, seu WhatsApp, sua rede social. Tá? Então vamos em frente aqui. Tudo por uma Esmeralda, que originalmente chama-se Romancing the Stone, é um filme de comédia romântica, de ação e aventura lançado em 1984, dirigido por Robert Zemeckis e escrito por Diane Thomas e produzido por Michael Douglas, que também estrelou o filme. O filme é co-estrelado por Caitlin Turner e Danny DeVito. O filme segue uma romancista que deve se aventurar além da zona de conforto em Nova York para a Colômbia para salvar sua irmã de criminosos que a estão prendendo como resgate enquanto procuram um tesouro inestimável. Diane Thomas escreveu o roteiro em 1979
e foi o seu único roteiro a ser produzido em sua vida. O cineasta Robert Zemeckis, que na época estava desenvolvendo o filme Cocoon, gostou do roteiro de Diane Thomas e se ofereceu para dirigir, mas a 20th Century Fox inicialmente o recusou, citando o fracasso comercial dos seus 2 primeiros filmes, Febre de Juventude e Carros Usados. O cineasta Robert Zemeckis acabou sendo demitido de dirigir Cocoon, dando lugar ao cineasta Ron Howard. Depois que uma exibição inicial de Tudo por uma Esmeralda não conseguiu impressionar ainda mais os executivos do estúdio, o compositor Alan Silvestri, que colaboraria com Robert Zemeckis em seus filmes posteriores, compôs a trilha sonora de Tudo por uma Esmeralda. Tudo por uma Esmeralda recebeu críticas positivas dos críticos e arrecadou mais de 115 milhões de dólares em todo o mundo nas bilheterias e ganhou uma sequência chamada A Joia do Nilo, lançada em 1985. O roteiro de Tudo por uma Esmeralda foi escrito 5 anos antes do filme ser produzido por uma garçonete de Malibu chamada Diane Thomas, no que acabaria sendo seu único roteiro transformado em um filme. Ela morreu em um acidente de carro 1 ano e meio após o lançamento do filme. Sylvester Stallone foi originalmente considerado para interpretar o papel do Jack D. Colton, mas acabou sendo interpretado por Michael Douglas. Os membros do estúdio esperavam que Tudo por uma Esmeralda fosse um fracasso nas bilheterias, mas inesperadamente o filme tornou-se um sucesso surpresa. O filme tornou-se o único grande sucesso da 20th Century Fox em 1984. Robert Zemeckis mais tarde afirmou que o sucesso de Tudo por uma Esmeralda lhe permitiu produzir o filme De Volta para o Futuro. Após o lançamento de Tudo por uma Esmeralda, a revista Time chamou o filme de uma cópia fajuta do filme Os Caçadores da Arca Perdida. E também foi produzido uma novelização de Tudo por uma Esmeralda, e o livro foi creditada a Joan White, embora juntamente com a novelização do filme A Joia do Nilo também tenha sido escrito por Kathleen Lanigan. Em 2005 e novamente 2008, Michael Douglas estava trabalhando no desenvolvimento de uma outra sequência, que assim formaria uma trilogia provisoriamente intitulada Racing the Monsoon. Desde 2007, a 20th Century Fox considera produzir um remake de Tudo por uma Esmeralda, com a possibilidade de um reboot de uma série. Os papéis de Jack Colton e Joan White seriam interpretados por Taylor Kripke ou Gerard Butler e Katherine Heigl. Em 2011, o remake foi retrabalhado como uma série de televisão. Em 1979, enquanto trabalhava no roteiro de Tudo por uma Esmeralda, Diane Thomas era garçonete na Coral Beach Cantina. Na Pacific Coast Highway. Demorou menos de uma semana para o agente da Diane Thomas, o Norman Kurland, vender o roteiro,
Norman Kurland enviou o roteiro para vários grandes estúdios cinematográficos, mas o roteiro era rejeitado. O ator Michael Douglas e a Columbia Pictures compraram o roteiro, embora o filme mais tarde fosse produzido pela 20th Century Fox. De acordo com outros relatos, a venda do roteiro foi uma história da Cinderela da vida real. Diane Thomas apresentou o roteiro diretamente a Michael Douglas quando o ator entrou na Coral Beach Cantina em Malibu como cliente. Tinha uma espontaneidade na escrita, disse Michael Douglas sobre o roteiro que lançaria a carreira de Diane Thomas. Ela não foi cautelosa. O roteiro tinha um espírito maravilhoso. Havia um total de falta de medo na escrita e funcionou. O roteiro de Tudo por uma Esmeralda foi comprado por Michael Douglas pelo valor de $250 mil. Bom, a ideia de Diane Thomas escrever um roteiro surgiu quando ela atuou num filme meio que desconhecido chamado Game Show Models, lançado em 1977. Ela faz uma pequena participação no filme. Outros trabalhos como escritora de Diane Thomas incluem uma história para o roteiro para o filme Além da Eternidade, dirigido por Steven Spielberg, que foi lançado em 1989. E um rascunho original de uma história do filme Indiana Jones e a Última Cruzada, onde a história se passaria em um castelo mal assombrado. No dia 21 de outubro de 1985, Diane Thomas, seu namorado e outro amigo assistiram às aulas na Universidade Pepperdine e pararam para beber bebida alcoólica a caminho de casa. Como o namorado dela bebeu menos, ele acabou sendo o responsável por dirigir o grupo no pós-carreira que Diane Thomas havia ganhado de Michael Douglas como agradecimento. Quando o carro, viajando a cerca de 130 km por hora, girou no Pacific Coast Highway e atingiu um poste de telefone ao sul da Coastline Drive, perto do Topanga, Califórnia, Diane Thomas, que estava sentado no banco de trás, morreu instantaneamente. O outro amigo, Ian Young, de 40 anos, foi levado ao UCLA Medical Center, onde ele morreu de seus ferimentos internos 2 horas depois. O namorado de Diane Thomas foi hospitalizado com ferimentos internos e foi preso para investigação por dirigir sob a influência de álcool, embora nenhuma outra ação legal sobre o assunto tenha sido relatada.